Você sabia que Jesus Cristo foi chamado de louco pela sua própria família? Não. Então fica comigo até o final que tem muita coisa que você vai entender agora. Hoje, discutiremos uma das figuras mais agraciadas da história, Jesus Cristo. Jesus é uma figura central no cristianismo, e sua vida e ensinamentos inspiraram inúmeras pessoas ao longo dos séculos. Mas além das histórias conhecidas, existem algumas curiosidades fascinantes e menos conhecidas sobre Jesus que valem a pena explorar. Sua vida no trabalho, seus irmãos, a possível relação amorosa e muito mais. Fiquem até o fim se você quer conhecer um pouco mais sobre a fascinante história de Jesus Cristo. Então, vamos mergulhar. A maioria das pessoas sabe que Jesus era um líder religioso, mas você sabia que ele também era carpinteiro? De fato, antes de iniciar seu ministério, Jesus trabalhava como carpinteiro em Nazaré. É interessante imaginar Jesus construindo e criando coisas com suas mãos, e isso nos dá uma perspectiva única de sua vida antes de se tornar um líder espiritual. Os irmãos de Jesus. Outro fato menos conhecido sobre Jesus é que ele tinha irmãos. De acordo com a Bíblia, Jesus tinha 4 irmãos: Tiago, José, Simão e Judas, assim como um número não especificado de irmãs. Esse fato desafia a ideia tradicional de Jesus como filho único e nos dá um vislumbre de sua vida familiar. Há um longo debate e controvérsia em torno da relação entre Jesus e Maria Madalena. Algumas pessoas acreditam que eles eram simplesmente amigos e que Maria era uma das seguidoras mais devotas de Jesus. No entanto, outros argumentam que o relacionamento deles era muito mais íntimo e que Maria era na verdade a esposa ou parceira romântica de Jesus. Uma das principais evidências dessa teoria vem do Evangelho de Filipe, um texto agnóstico do século III d.C. Neste texto, Maria Madalena é descrita como a companheira e consorte de Jesus, sugerindo um relacionamento amoroso. No entanto, este texto não é considerado parte do cânon bíblico e, portanto, não é aceito como autoridade por muitos cristãos. Apesar da controvérsia, Maria Madalena continua sendo uma figura importante na história cristã e muitas vezes é retratada como um símbolo de arrependimento e redenção. Quer ela estivesse ou não romanticamente envolvida com Jesus, não há como negar que Maria era uma seguidora devotada que desempenhou um papel significativo na divulgação da mensagem de Jesus. Você deve se perguntar em que momento Jesus descobriu que poderia fazer milagre. Aguarda um minutinho que já vou te contar. As línguas que Jesus falava. Muitas pessoas assumem que Jesus falava apenas aramaico, a língua de sua terra natal, a Galileia. No entanto, os estudiosos acreditam que Jesus também conhecia o hebraico, a língua das escrituras judaicas, e o grego, a língua do comércio no Mediterrâneo Oriental. Essa habilidade linguística foi muito valiosa para que Jesus Cristo conseguisse alcançar tantos povos na sua caminhada em proliferar a palavra de Deus. De acordo com a Bíblia, o primeiro caso registrado de Jesus realizando um milagre de cura foi quando ele curou um homem com lepra, uma doença contagiosa da pele. Depois disso, Jesus realizou vários outros milagres de cura, incluindo a cura de um paralítico, a restauração da visão de um cego e a ressurreição de um homem dentre os mortos. Não está claro quando exatamente Jesus percebeu sua capacidade de curar, mas é provável que ele estivesse ciente de suas habilidades especiais desde criança. Em Lucas, há uma história de Jesus, aos 12 anos, que ficou no templo e impressionou os líderes religiosos com sua sabedoria e compreensão. Isso sugere que Jesus tinha um conhecimento inato e compreensão de assuntos espirituais desde bem jovem, o que pode ter incluído suas habilidades de cura. A Bíblia não dá uma idade específica para quando Jesus começou a realizar milagres, mas geralmente acredita-se que ele começou seu ministério por volta dos 30 anos. De acordo com Lucas, Jesus tinha cerca de 30 anos, quando começou seu ministério que incluía pregar e realizar milagres. Embora a Bíblia não forneça detalhes sobre a vida de Jesus entre seu nascimento e o início de seu ministério,
acredita-se que ele tenha passado grande parte desse tempo em Nazaré, onde cresceu com sua família e trabalhou como carpinteiro. É possível que Jesus tenha realizado milagres menores e menos divulgados durante esse período, mas não há registro bíblico deles. No geral, acredita-se que Jesus começou a realizar milagres como parte de seu ministério público, que começou por volta dos 30 anos. Esses milagres foram uma parte importante da mensagem de Jesus e ajudaram a estabelecer sua autoridade e natureza divina. Quando saiu de casa para prover a palavra de Deus e operar milagres, Jesus começou a chamar a atenção, e a ter vários seguidores, e isso já estava incomodando as autoridades religiosas que os declarava como falso profeta. Até seus familiares chegaram a ir até aonde Jesus estava para tentar tirar ele da mira do governo romano. Sua família começou a espalhar que ele não batia muito bem da cabeça. Mas mesmo assim, Jesus continuou sua caminhada pregando os ensinamentos e operando milagres. Jesus Cristo foi crucificado porque era visto como uma ameaça às autoridades políticas e religiosas de seu tempo. Jesus foi um rabino e professor judeu que conquistou muitos seguidores, e seus ensinamentos e ações desafiaram as normas religiosas e sociais estabelecidas em sua época. Os líderes religiosos da época, predominantemente judeus, viam Jesus como uma ameaça à sua autoridade e crenças. Eles o acusaram de blasfêmia por afirmar ser o Filho de Deus e por perdoar pecados, o que eles acreditavam que somente Deus tinha o poder de fazer. As autoridades romanas, que ocupavam Israel na época, também se sentiam ameaçadas pela crescente popularidade de Jesus e o viam como um potencial líder de uma rebelião contra o domínio romano. Eles o viam como um revolucionário político que incitava o povo a se rebelar contra seus opressores romanos. Esses fatores levaram Jesus a ser preso e levado perante Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Apesar de não encontrar nenhuma falha em Jesus, Pilatos cedeu às exigências dos líderes religiosos judeus e da multidão e condenou Jesus à morte por crucificação. A crucificação de Jesus Cristo é um evento central na teologia cristã, pois acredita-se que tenha sido um sacrifício pelos pecados da humanidade e uma demonstração do amor e da graça de Deus. Então, aí está, alguns fatos curiosos sobre Jesus que você talvez não soubesse antes. Desde seu tempo como carpinteiro até suas habilidades linguísticas e feitos milagrosos, a vida de Jesus é repleta de detalhes fascinantes que acrescentam profundidade e complexidade à sua história. Seja você um crente ou simplesmente interessado em história, esperamos que tenha gostado de aprender mais sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo fascinante.